Boa noite, pessoal. Está começando mais um programa Batendo de Frente com Emerson Thiago, Cláudio Julião e o nosso convidado desta noite, meu amigo Valmir Tenório, está aqui comigo, né? E a gente vai bater um papo legal, a gente vai falar de diversos assuntos e é claro que você que está em casa é o nosso convidado mais que especial para estar acompanhando. A gente vai falar um pouquinho de segurança pública, vai falar também sobre muitas... Olha, tem muitas pautas aqui para hoje, né? Meu amigo Julião também vai estar aqui do lado falando sobre esse assunto, mas eu quero dar minha boa noite primeiro para o nosso convidado especial dessa noite. Valmir, boa noite, seja bem-vindo ao Batendo de Frente. Boa noite, Emerson, boa noite, Júnior, boa noite, pessoal aqui da produção e a todos que estão em casa. Eu agradeço o convite para uns esclarecimentos, precisava desse momento, precisava abrir essa fala, para tirar dúvidas de amigos, de pessoas que confiam no nosso trabalho e até hoje não sabem ainda o porquê do desligamento, problema de saúde. Então está tudo dentro das nossas pautas. Maravilha. Cláudio Julião, boa noite. Boa noite, Emerson. Boa noite, Valminho. Boa noite a todos que estão nos acompanhando pelos canais das mídias sociais do Portal Lagoas NT. Receber o Valminho é um prazer. Poder conversar sobre política com o Valmir também é um privilégio. Sem dúvidas, é um miguelense nato, respeitado por todos. E o espaço está aberto para a gente conseguir dialogar da melhor forma possível e ele fazer os esclarecimentos que ele achar viável. Isso é muito importante, né? E para você que está aí também, pode ficar ligadinho que a gente vai estar acompanhando também as suas perguntas. Se você tiver alguma dúvida, participe conosco. Basta você acessar a nossa página e aproveite para curtir e também compartilhar toda a nossa programação. É um prazer imenso sempre estar fazendo esse programa para vocês e tirar a dúvida, né, do miguelense. Esse é o nosso trabalho, batendo de frente sempre. Essa é uma característica que a gente tem e a gente vai trazer para você. Bom, Valmir, sem mais demora, né, sem mais delongas, que a gente já está aqui atrasadaço, a gente começou aqui, atrasou aí 8 minutos praticamente, nós estamos trabalhando para começar no horário, 7 horas, viu? É todas as 7 horas da noite de terças-feiras e também às 7 horas da noite das sextas. Então, terças e sextas, você é meu convidado especial para o Batendo de Frente com Emerson Thiago e Cláudio Julião também aqui, né? Na bancada sempre. E quem tá no meio, de frente com você, viu? Gente, deixa eu dar aqui, aproveitar, né? E mandar um forte abraço para nossa amiga, ela é Stephanie que tá aqui? É a Jennifer, né? Jennifer também tá aqui, né? O meu amigo também, Carliano, está ali junto com ela, Noah. Estamos na câmera 2 e a gente dá um olho para aqui, ó, pessoal, um forte abraço. E já começamos com essa aqui, para você, batendo de frente. Meu amigo, quem é o Valminho Tenório? E por que a paixão pela segurança pública? Boa pergunta. Valmir Tenório é um miguelense nato, nascido e criado, que ama São Miguel e que teve o prazer de trabalhar aqui por 2 vezes junto com a população e deu certo demais, que a gente teve um contato corpo a corpo, um caloroso, para que a nossa população apreciasse o nosso trabalho, criasse aquela confiança, população, segurança pública. Muito bom, bacana. Você pode contrapor em relação à resposta, Julião? O Valminho, sem dúvidas, eu acredito que foi o melhor secretário de Segurança Pública que São Miguel já teve. Sem dúvida alguma. Não desqualificando o atual, até porque ele é oriundo da SMTT, eu acompanho isso daí, e de algumas gestões anteriores era um pouco conturbado a saber quem respondia pela pasta. O Valminho foi secretário na gestão da ex-prefeita Rosiane, diga-se de passagem, durante a era de Nivaldo Jatobá. Eu pude acompanhar a época ainda acadêmico de Direito. Eu tive o privilégio de estudar com o Valminho na mesma universidade, não na mesma turma, mas na mesma academia, podemos dizer dessa forma. E os números, enquanto secretário de Segurança Pública, em sua última gestão que foi interrompida, e na primeira que ele conseguiu dar sequência, sempre foi de um número muito expressivo. A Guarda Municipal sempre acompanhou o Valminho, principalmente nas disputas eleitorais. Ele conseguiu combater
o alto índice de roubos que havia aqui nessa cidade. Eu me lembro que a febre era roubo de celular. E a gente acompanhou aqui, Sim. o portal Alagoas NT também estava junto. Eu acredito que o governador de Alagoas, quando criou as CISPs, né, que são os Centros Integrados de Segurança Pública, o Valminho já desenvolvia essa tese enquanto secretário há muito tempo atrás. Embora operador do direito, eu não sou um especialista na área de segurança pública, mas a segurança e a lei sempre andam juntos. E eu sempre acompanhei o trabalho integrado que ele fazia junto com as outras forças policiais. Polícia Militar, a própria PRF e, sem dúvidas, a Polícia Civil. Houve um grande marco, que foi uma operação que ele conseguiu destravar aqui junto com o delegado Mário Jorge, à época, que era a Operação Sanambi. Então, aquilo dali, sem dúvida alguma, marcou o legado do Valminho e ele se credenciou a ser candidato a vice-prefeito do Nivaldo Jatobá. Em sua volta, ele trouxe também uma outra situação para a Guarda. A Guarda ficou mais valorizada, as viaturas foram trocadas por viaturas realmente mais operacionais, que nós chamamos até no sul de baratinhas. São as Palio I-15, elas conseguem ter uma desenvoltura maior. E a atuação dentro da proteção do patrimônio público, isso aí conseguiu, eu acredito que 100%. Os roubos acabaram, os homicídios tiveram uma diminuição drástica. Então, eu acredito que os crimes mais violentos conseguiram diminuir. Então, a projeção dele sempre foi muito acima da média. E eu reafirmo, eu acredito que... Tanto é que ele consegue figurar há tanto tempo e sendo lembrado nesse cargo. Então, você só é lembrado quando você faz um bom trabalho. É verdade, você só é lembrado quando faz um bom trabalho, né? É muito importante que a população ela fique ciente de tudo que aconteceu e quem estava por trás, né, de todo esse trabalho. Mas ciente de tudo isso, Valminho, por que o rompimento com a gestão? Boa pergunta. Batendo de frente. Emerson Júnior, Cláudio Júnior, chamo sempre de Júnior. O rompimento com a gestão partiu do gestor, do próprio prefeito da cidade, que eu acho que cumprindo a ordem do seu tio, que é o secretário de articulação política. Então, por ocupar essa parte, eu acho que ele viu, né, ele apreciou que nós não fazíamos o papel gestão, porque eu acho que o prefeito, ele coloca, ele tira, ele determina. Na segurança pública existe um ditado que missão dada é missão cumprida. Então, eu respeito muito a hierarquia. De onde eu venho de uma escola que me ensinou o que era hierarquia. Então, acima de mim existia um vice-prefeito e um prefeito, que mandava as demandas e eu tinha que executar. E aí o tempo foi passando e nós fomos batendo de frente, porque existia muitas coisas que internamente, a gente tem que ser ético, eu tinha um comando, então o pessoal era comandado por mim. Eu era a ponte entre a instituição e o município e o gestor. E eu não abria espaço para que outras pessoas mandassem dentro da minha instituição, dentro da minha secretaria. E então, isso foi prejudicando um trabalho que a população necessitava. 2007, quando eu cheguei aqui, 2017, perdão, nós tínhamos números elevados. E durante um ano de 2017, nós baixamos números, nós firmamos uma parceria com a educação, montamos o guarda escolar, montamos a cultura com a banda da Guarda Municipal. Então, estrelas que estavam ali guardadas, dormindo, que a gente começou a puxar a população mais madura para ali para a praça, depois das missas. Então, tudo isso foi incomodando. E aí você acredita que ele, por conta desses detalhes, pode ter tomado essa atitude? Cláudio Julião, contrapartida, contraproposta e bateram de frente? Em São Miguel, nós sempre soubemos que ele tinha uma boa relação com os secretários. Eu sempre tive a curiosidade de perguntar qual é a sua relação, como era a sua relação com os secretários. E no ato da exoneração, você se sentiu injustiçado? Cláudio, eu posso falar o seguinte. Eu era como um irmão para os secretários. Então, eu tinha, com a secretária da Educação, eu tinha
uma aproximação como mãe e filho. Eu tinha uma amizade com o Edivaldo, que é o secretário de Infraestrutura. Enfim, com todos eles, com o Valdemir do Esporte, porque é um guerreiro. Eu sei, porque eu passei o que eles passam. Você tem que ser agraciado. Tanto que houve um desligamento da gestão por eu tentar blindar o gestor. Então, ali existia um grupo que se preocupava com o gestor. Por isso que houve. Porque eu faço uma pergunta. Por que os outros ficaram? E o Valminho, o Tenório, saiu. Agradeço demais a oportunidade que ele me deu de voltar para São Miguel e prestar serviço. Porque foi serviço prestado. Não foi favor político, não. Não teve favor político. Trabalhei em 2016, deixei uma parte que eu ocupava em Maceió, era subsecretário de Segurança de Maceió, porque acreditei num projeto para São Miguel. E, mais uma vez, a decepção tomou conta. Não foi injustiça, foi decepção. Por acreditar, por ver no gestor, quando nós conversávamos lá em 2016, quando ele pedia para eu sondar, então, o prefeito Nivaldo Jatobá, o ex-prefeito Nivaldo Jatobá, se ele vinha, e a pessoa do grupo de Nivaldo Jatobá, que estava na convenção dele, foi eu. Eu ocupei a mesa, eu discursei no dia da convenção lá do gestor. Então, não é injustiça, não é raiva, é decepção. Porque eu achava que por ele ser primo, ele teria pelo menos o meu sangue de homem honrador. Muito bem, tá aí. Decepção, essa é a palavra classificada pelo nosso entrevistado dessa noite, Valminho Tenório. E para você que está em casa, geralmente acompanha. O que é que você que está nos assistindo está achando, né? Bom, a gente continua aqui na programação e a gente traz mais uma para você agora falando dessa mesma gestão. Teve algo de positivo na gestão do Pedoca? Positivo, Emerson. Teve a volta para São Miguel, né? Depois de 4 anos que eu passei em Maceió. Teve a minha segunda casa, que sempre é a Guarda Municipal, os amigos, uns profissionais excelentes, sem dúvida nenhuma. Acho que uma das melhores guardas que eu já trabalhei, que eu já convivi, pessoas comprometidas, certo? A guarda, ela tem um meio muito forte de pessoas formadas, de doutores, de mestres, de pessoas com gabarito. Então, não são nenhum leigo, não são os vigias que eles falam, não. São guardas municipais, pessoas que saem da sua casa para combater a criminalidade de maneira direta, na rua, com o cidadão. Muito bem. Agora, voltando para você, mais uma pergunta interessante, agora fugindo um pouquinho da nossa linha Pedoca. Você teve alguma passagem pela gestão do George Clemente? Batendo de frente. Batendo de frente. Emerson, quando eu fui desligado do município, né, eu recebi a visita do George Clemente. Então, ele e o Clevison, o novinho. E aí, nós conversamos, naquela ocasião, se não me engano, era novembro ou dezembro, ficamos para sentar em janeiro, para decidir qual seria o rumo que nós íamos tomar para o ano de 2020. E então, passou o final de ano, entrou janeiro, fevereiro, em março veio a pandemia e veio o meu problema de saúde. Então, nós ficamos afastados e isso foi ganhando tempo. Quando foi em junho agora, eu fui liberado para voltar aos trabalhos, tudo certo. Mas naquilo que a gente conversou em dezembro, agora em junho não chegou a um denominador. Então, não existia assim o acerto de estamos juntos, vamos lá, vamos brigar, vamos para cima deles. Não. Isso não teve nada disso? Não, eu estava aguardando uma resposta
dele e ele aguardando uma resposta minha. Ficou naquele namoro, né? Naquele aguardo, né? Nós estamos namorando, né? Ficou naquela situação. Cláudio Julião, batendo de frente. O Valmor, ele é um ex-secretário, uma personalidade política que agrega em qualquer tipo de conjunto eleitoral. É uma realidade. Não por estar ao lado, mas eu sempre costumo diferenciar o meu pessoal do profissional. Então, acredito que capilaridade política ele tem. Até porque ele disputou uma eleição com o Nivaldo Jatobá no auge ainda. Muito disputada foi aquela eleição. E você chegar ao nível de serviço do seu Nivaldo, eu configuro e faço uma breve semelhança como as eleições nos Estados Unidos. Você disputa a eleição presidencial. Se você perder, você tem a postura elegante de não mais disputar nenhum cargo público. Eles imaginam que você chegou no maior nível político na face da terra. Eu acho que em São Miguel, na época que o senhor Nivaldo foi um gestor, embora teve, infelizmente, a passagem pela cassação de Rosiane, mas era foi um bom administrador. Acredito que o nome ainda era muito respeitado no estado de Alagoas. E a época que todo mundo se credenciava a serviço do senhor Nivaldo. Tinha homens de peso, que naquela época simbolizavam peso. Tinha o Lauter Cavalcante, dentre outros segmentos e outros políticos. O próprio Pedoca. Então, o Valminho, naquela época, conseguiu desbancar grandes personalidades pelo serviço que fazia na Guarda Municipal. Eu me recordo muito bem, e isso é muito interessante para guardar no rol da nossa história, que eu não estudei a minha vida toda em escola particular. Todo mundo. Então, eu sei que essa gestão, ela foi, eu posso dizer, então, segurança pública muito defasada. Tem uma revista rolando onde se diz, como é que se chama? Deixa eu buscar uma palavra que eles colocam. Me ajude se... A gente investiu na segurança pública. Ótimo. Nós temos coletes doados pela Polícia Civil. Sim. Nós temos um curso de formação que está para sair, se Deus ilumine, que saia mesmo, que os nossos guerreiros necessitam desse curso de formação. Mas nós temos viaturas sucateadas. Mas esse curso de formação, esse curso, não perdendo a sua linha, ele não foi prometido em campanha pelo Pedoca que ia ser feito durante a sua gestão? Justamente. Mas ele não nós cumpriu, tivemos em 2017, eu acho que a assinatura desse convênio com a Polícia Federal. E quem foi que fez agora a doação? Foi a Polícia Federal ou a Polícia Civil? Polícia Civil. A Polícia Civil fez a doação dos coletes. 130 coletes. 130, Isso. que ele colocou lá como investimento. Isso, como investimento municipal. Perfeito. Não vale se aproveitar de uma situação como essa. Tem que deixar lá, viu? Com a legenda. Doação da Polícia Civil. Não pode colocar. Eu acho que eu vou ter que fazer aqui uma análise de tudo que está naquela revista, Cláudio Julião. A primeira análise de que deve ser feita e independente, mas é o nítido. Quando você fala prestando contas, eu vi a revista. Né? Eu não joguei, eu guardei. Não, eu observo. Eu guardo porque eu preciso ver tudo direitinho. E o miguelense que tem essa revista em casa, não jogue. Isso é um bem muito precioso. Afinal de contas, Cláudio Julião, teve um custo. Você viu o material daquela revista, um custo muito bacana. Então, a gente não pode jogar dinheiro que nós pagamos os nossos impostos no lixo, ou então queimar como fez aquela menina. Eu acho que aquilo ali foi... Eu faço só uma solicitação. Eu não vou nem citar o nome. Eu faço uma solicitação só. Já que não colocou o preço das obras, coloque pelo menos o preço da tiragem da revista. Sim. Pelo menos isso. É meio difícil. E diga-se de passagem, eu falo do fundo do meu coração. A sociedade não aguenta mais esse tipo de marketing político. Não falem de novo, não, no polo, no redirecionamento do polo. E não coloquem numa revista aquilo que foi prometido há 3 anos e meio atrás. O polo tem local. É na fábrica Vera Cruz. E agora estão brincando de novo com essa brincadeira desse polo para cá. Eu acho que tá a fábrica Vera Cruz não comporta um polo industrial. É pequeno para um polo. Você acredita que ele cumpre de novo essa promessa? Se eu acredito que ele cumpre? Se ele cumpre de novo, né? Eu tô até Olha, batendo de frente
A pergunta é para você acredita? Quando nós começamos aqui a nosso bate-papo, eu falei da volta de 2017 por Sim. acreditar em um projeto. Sim. Então, esse projeto incluía o polo de confecções na fábrica Vera Cruz. E aí, naquela cheque de 2017, acho que ele desceu ali pelo Rio. Ele pode estar ali pela Você está falando Roçadinho, do polo de do confecção. polo, né? Então, veio uma queda aí da gestão, ficou morna, começou a ser alvo de críticas. Então, surgiu a primeira revista com a ideia do polo industrial. E aquela revista veio para tentar dar uma guinada na gestão. E aí veio a outra ideia do próximo polo, que era o polo industrial, que São Miguel precisava de emprego, de renda para os jovens, para as donas de casa. E também ficou nos papéis, lá nas folhas daquela revista. Na terceira ocasião, eu sou sobrinho do proprietário ali daquela área que eles querem dizer que vai ser o outro polo, né? E que está na justiça, Você está falando no caso da extensão dos Hélios. Sim, dos né? Hélios, no caso, Isso, né? porque gostam de extensão, né? Sim. Extensão do complexo, Isso. extensão da farmácia, extensão dos Hélios. Então, o Ele que quer fazer a acontece? Vila Olímpica lá, né? Ele deixou claro. Isso. Nós temos um campo de futebol, Manuel Ferreira de Amorim, Sim, que é imenso, é um dos melhores campos do estado de Alagoas. verdade. Aquilo comporta uma Vila Olímpica. Concordo com você. Tem espaço para frente para crescer mais. Verdade. Concordo. Nunca Não. tinha feito essa análise. Mas Justo. eu concordo. Eu já fiz uma análise assim, basicamente com muitas pessoas. Eu nunca soltei aqui, mas ele está completamente coberto de razão. Inclusive, nós solicitamos ao gestor para doar aquele estádio para a Guarda Municipal, para que a gente fizesse o projeto. Era Sol do Amanhã, que ele terminou migrando para o Nossa Joia, que hoje é do professor Valdemir, lá na Secretaria de Esporte. Por ver a capacidade daquilo ali, da gente buscar parceiros para fazer piscinas, para fazer quadra, tudo ali num bloco. E ali tem estrutura para isso. Totalmente. 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 Então, voltando ao assunto ali da extensão, eu fico analisando, Emerson e Cláudia, como é que você bota um plano de reeleição em uma terra de uma pessoa que você senta, começa a negociar, e aí vai para a justiça, e você chega lá no bloco, você menciona o que vai ser aquilo ali, ainda menciona uma maneira de dizer, eu quero, quem não quer é o dono. Está na justiça. Quem vai decidir é a justiça. Eles estão trabalhando ali por efeito liminar. Mas o prefeito falou e está divulgando para todo mundo que já tem causa ganha relacionado a esse assunto. Efeito liminar. Aquilo ali está tramitando. Mas que amanhã ou depois vai sair uma decisão que seja favorável e ele faça como os outros dois, como foi feito os outros dois, o de confecção e o industrial. Eu espero que dê tempo até dezembro dele fazer aquilo ali. Não botar uma placa, as bandeirinhas e cadastrar o povo dizendo que é terreno que vai ser doado. E que não mencione o nome de pessoas que nunca se envolveu em política, nunca se envolveu, você nunca viu o nome dos familiares, que é o proprietário dali, envolvido em nada em São Miguel. Então, que haja um respeito, que deixe a justiça decidir o que seja melhor. Emerson, pegando um gancho na fala do Fica à Valmor, vontade. isso é direito civil puro. E eu acredito, no meu entendimento, assim, como operador do direito, eu nunca achei louvável a forma que o Estado desapropria um bem particular. E olhe que eu venho de um estudo totalmente moldado no campo de esquerda, que é a desapropriação, doação para a reforma agrária.
Mas só que eu não estou indo de encontro à filosofia que prego e vivo. Mas todo bem deve ser respeitado. E deve-se entender se há realmente a importância de aplicar esse tipo de funcionalidade, de você tirar um bem de alguém que colabora empresarialmente dentro desse município. Todos nós crescemos entendendo que os postos de gasolina sempre geraram empregos aqui. E se ali é um lote grande ou não, isso cabe ao dono discutir. E com certeza custou alguma coisa, com muito suor, com muito trabalho. E esses projetos mirabolantes que surgem, eu sou muito tranquilo em falar, porque eles sempre vêm acompanhados de muita polêmica. E o que acompanha a polêmica dessa Vila Olímpica são os 60% dos precatórios dos professores. Os professores pedem a prestação de contas, pelo menos do extrato, dos valores atualizados. Ninguém conhece. E esses valores eles não vêm nem mesmo pela justiça, Cláudio? Porque eles podem solicitar judicialmente, né? Poder até pode, mas a nossa justiça ela não falha, mas ela tarda um pouco, é amorosa. E o que nós estamos vendo são reinaugurações no município. Eu acho isso muito importante, porque você eleva o funcionalismo público e a qualidade de ensino também. Só que os professores estão há 3 anos praticamente com um salário defasado. Essas escolas estão sendo reformadas. As verbas estão começando, as pessoas estão começando a achar, principalmente a classe educacional, que o dinheiro dos 60% dos professores, que é direito dos professores, está começando a ser mexido. E não há liberação para isso. Outra coisa, essa questão que o Valmori tocou no assunto. Você fazer uma Vila Olímpica, pelo tamanho do projeto, eu vi, são 5 estádios do Rei Pelé. Que Vila Olímpica é essa? Menino, é grande, viu? E aí, quando você acha que o pessoal, que a gestão vai acertar, que eu torço para acertar, porque eu moro em São Miguel. Eu vejo isso como um desenvolvimento. Isso. Vejo como um Quando eu desenvolvimento. vejo uma revista, você vê algo muito bonito, muito sucinto e resumido. Mas o que o cidadão quer ver diante dos últimos acontecimentos nacionais, eu sou muito passível de autocrítica, são os valores. As prestações de conta nunca vêm com os valores. Eu acho que as prestações de conta do prefeito é basicamente assim, eu prometi e eu estou cumprindo, tá bom? Eu prometi e eu estou cumprindo. Então, eu acho que basicamente ele está trabalhando nessa linha. Não vem números, nunca veio números. A gente tem que cobrar, inclusive, da próxima vez que eu ver o prefeito, eu vou perguntar para ele por que ele não colocou os números. Vamos entrar em defesa aqui do prefeito, Valminho, é que não cabia na revista, entendeu? Eu entro até em um panorama de falar o seguinte, porque é o assunto do momento na cidade, são as prestações de conta que os vereadores estão cobrando. E com todo o respeito do mundo aos 15 parlamentares que estão ali. Pessoas como você, Emerson, pessoas como o Valmori, deveriam até lançar nome para ocupar uma cadeira daquela. E eu defendo que todo ano de eleição devia ser o único ano de mandato, porque o que o gestor trabalha, o que a oposição fala e o que os 15 vereadores ocupam as mídias, todo cidadão está satisfeito. Avalia aí, Cláudio, avalia. Quem trabalhou mais no último ano? Pedoca Jatobá ou Jorge Clemente? Batendo de frente. Eu acredito que no último ano não, mas diante das avaliações, o George foi um prefeito que conseguiu... Eu vou ser sincero aqui, gosto muito do George. Mas eu posso falar? Sou muito fã do George. Pode sim, pode falar. Você já lembrou o menino ali? Ei, mas você deixa eu falar, viu? Não, certo. Eu acredito Continue. Que ambos fizeram bons trabalhos. O George fez um trabalho durante os anos que foi prefeito. Pode ter pecado em alguma questão diretamente com funcionário público. Mas construiu escola, posto de saúde, isso aí ninguém pode negar. O atual gestor consegue dar um tino de reformas nas escolas e consegue viabilizar uma coisa ou outra e foi muito parceiro do governo do estado. Os 15 quilômetros de asfalto que passou na nossa cidade, ele conseguiu acertar em cheio. Eu coloco os dois no mesmo patamar. O ponto de discussão que eu vim fazer é o seguinte, é que eu sou muito tranquilo. Os 15 vereadores que ali estão deveriam fazer o mesmo embate durante os 3 anos de disputa. Está ficando até chato essa polarização, que está dividindo e está trazendo ódio para a rua. Você vê vereadores cobrando
algo muito interessante, que é a prestação de conta. Eu lanço aqui um desafio, os 15, façam a prestação de conta do gabinete de vocês. Bateu de frente, agora é com vocês, vereadores, viu? Bom, a gente está aqui batendo de frente. Valmir Tenório, fique à vontade. O que você quer falar que a gente ainda não falou? Batendo de frente. Batendo de frente. Emerson, eu acho que nós temos uma eleição futura, onde já tem uma data específica, dia 15 de novembro. Então, a população miguelense, ela já vem vivenciando os 3 anos e meio de mandato. Nós temos parado e raciocinado. São 4 anos de mandato que dá numa revista de 50 folhas. Então, nós temos uma ideia de último ano. Então, se nós temos 3 anos de mandato que dá em uma revista de 50 folhas, esse último ano que ele está querendo a reeleição, vai dar na revista de 50 folhas, o último. Com certeza. Não é verdade? Então, que o prefeito realmente faça pela Guarda Municipal o curso de formação, que ele troque aí as viaturas, né? Que ele dê ao pessoal condições de trabalho. Se o problema ali dentro era o Tenório, era o Valminho, então o Valminho já saiu. Então faça por onde os nossos guerreiros estarem na rua satisfeitos, fazendo o trabalho que eles sabem fazer, né? A base está sendo lá pintada, parece que o bombeiro vai ficar junto lá com o pessoal da Guarda Municipal, que hoje me deixou assim muito feliz, que eu vi que estão pintando lá, porque há 2 anos atrás, Cláudio, eu fiz uma cotinha lá com nossos guardas para a gente pintar a guarda, para a gente trocar, as telhas do próprio bolso. Então, isso é o compromisso dos nossos guardas com a instituição. Nós temos ali professores, instrutores, doutores, mestres, pessoas que merecem realmente o respeito da gestão. Entendeu? Então era isso que eu, além de agradecer demais a vocês, as colocações, a ajuda de raciocínio, eu estou à disposição para vir outras vezes, na hora que precisar. Somos parceiros, sempre fomos. E é isso, agradecer demais a você que está em casa. Eu sei que amanhã nossa bate-papo aqui vai estar nos melhores telefones da cidade. Vai, com certeza. Mas tranquilo, meus telefones vão estar ligados para qualquer dúvida de quem quiser tirar. E acredito que daqui para o pleito eu vou ser chamado aqui de novo. Com certeza, com certeza. Mas eu não posso deixar você sair daqui ainda sem fazer uma pergunta aqui batendo de frente. Existe uma possível união entre Valmir Tenório e Fernando Pereira? Existe, né? Com certeza, com certeza. O que com você Fernando acha Pereira, com Maxwell, com a turma toda que vem para São Miguel trazendo uma bagagem, certo? Na qual eu sentei, eu analisei, eu vi, porque eu não vi só segurança pública, seria egoísta de tirar São Miguel pela pasta que eu ocupei. Eu vi saúde, eu vi educação, eu vi esporte, que a segurança pública anda de mão dada com o esporte, com a cultura, com a educação. Então, para que eu tenha tido a calma de ler, de ver o projeto e ter escolhido, eu precisei juntar. E se eu comecei a juntar é porque São Miguel existe déficit. Ninguém vem de fora tomar conta da sua casa se você toma conta dela. Se você é o dono da casa. Mas quando você abre espaço, A, B e C mandam no teu lugar, todo mundo manda. Isso é uma pura realidade, né, gente? A gente tem que ficar sempre de olho em tudo que está acontecendo para não acontecer esse tipo de situação. Quando você deixa a sua casa assim, alguém vem para poder tomar conta, né? Eu comparo a casa geralmente como, por exemplo, marido e mulher geralmente tem problemas, né? E, geralmente eu não gosto muito que ninguém venha mexer dentro da minha casa,
porque eu que tomo conta, e a mulher ela tem que tomar as suas decisões, ela tem que dizer se está ali para aquilo ou se não, porque senão não dá certo. Viabilizando, explicando mais sucintamente, eu gosto de estar na direção. Ninguém vai gostar que outra pessoa invada a sua casa para poder tomar conta. Mas, se eu der brecha, e se eu não der carinho para ela, outra pessoa vem e dá. Né? E é arriscado tomar. Eu ainda sou suspeito em dizer se Fernando Pereira vai ou não entrar em São Miguel dos Campos, se a família Pereira vai, eles já estão em várias cidades aqui de Alagoas, e eles trabalham para isso, eles têm gestão, têm uma boa administração, mas eu não acredito que São Miguel dos Campos não tenha pessoas aptas para tomar conta de São Miguel. Eu acredito que tem pessoas aptas, agora que elas não estão fazendo e não estão dando aquilo que o miguelense precisa e acredita que pode ser feito. Mas ainda acredito que São Miguel tem jeito e que pode ir para frente. Né? Eu acho, pessoas assim como o Valminho, São Miguel vive um problema geracional. Com muito respeito a todos que disputam. Mas nós vivemos a mais, eu acredito, nós vamos chegar a 30 anos de disputa, a mesma polarização. Jatobá versus Clemente. Pessoas como o Valmori já deveria ter tido... Eu acho que, não perdendo a sua opinião, eu acho que tanto Pedoca quanto George perdeu uma pessoa muito importante para o nosso município e que representa um ganho muito grande. Uma pessoa que sabe o que faz, não uma pessoa qualquer que não sabe o que está fazendo, mas que tem credibilidade no mercado, que tem parcerias, que sabe o que está fazendo. É um ganho enorme. Eu identifico o surgimento de um cara como o Chiquinho, o Flávio, o pessoal do próprio MDB, que passou por uma reformulação, o pessoal do PRB, se eu não me engano, o PSB, essas pessoas estão começando, o PT, essas pessoas estão começando a se organizar e outros grupos partidários estão surgindo. Eu acredito que as pessoas estão com um pensamento mais pró-direita, pró-esquerda, isso incentiva muito a disputa. É necessário que as pessoas surjam também em outros cenários e os cabeças brancas, que já estão aí há 20, 25 na disputa, deem passagem para outras lideranças surgir. O Valminho foi um homem assim. O cara que saiu de uma secretaria, que foi candidato a vice-prefeito, teve o pleito, foi derrotado infelizmente, mas que continua na vida pública, que se abrir espaço, consegue também disputar uma prefeitura. Outras lideranças vão surgir. E eu digo o seguinte, essas pessoas não são para sempre. Uma hora o seu tempo vai passar. É verdade. O proletário também precisa ser representado na Câmara, na prefeitura. Então as pessoas vão começar a entender que essa polarização faz mal à cidade. Tanto é que abriu essa lacuna para outra pessoa de fora, e com todo respeito eu não vou entrar no mérito da discussão, mas essa pessoa é legítima em disputar, porque nós vivemos em uma democracia. É como você falou e como o Valminho falou, alguma coisa falhou no processo eleitoral que as pessoas se cansaram. As pessoas mudam de legenda, mas não mudam os figurantes, os personagens. Então eu conclamo até a sociedade é que surjam novas lideranças, vão para a disputa, vão para o embate, abracem os movimentos sociais, se filiem aos instrumentos partidários e disputem o poder de igual para igual. O Flávio e o Chiquinho foram tidos até no início como chacota. Pode até ser que tenha um número inexpressivo, mas vai atrapalhar muito de onde foi o racha. Isso não tem a mínima dúvida, meu cara, porque a realidade ela é muito, mas muito real, muito sucinta. Nós estamos vendo o Flávio crescendo. Eu acredito numa crescente bem bacana da parte do Flávio e também da parte do Chiquinho. E aí você vê os três principais, o que a gente chama de carro-chefe da eleição, George, Pedoca e Fernando, num patamar meio até abaixo, por exemplo, de uma campanha publicitária
que tem o Flávio. Você vê o material do Flávio na internet, é um material de qualidade. Você vai ver o material desses 3 candidatos, parece até amadorismo. Infelizmente, essa é a realidade. E eu sou sucinto, eu bato de frente. Ninguém questiona. Estou falando de material e de estrutura. Uns podem não ter a capacidade para fazer isso ou aquilo outro, mas estão mostrando mais capacidade em termos de divulgação do que outros. Agora, eu acredito que isso vai mudar lá na frente. Eu acredito que eles vão trabalhar. O material do George é uma negação. Eu sou sucinto dizer, bato de frente. Uma negação, George, o seu material, infelizmente. Eu ainda não vi um material decente, porque está usando material do tempo do Ronca ainda. Isso é uma coisa fora do comum. Isso eu não sei. O Pedoca está usando um material até melhor do que o material que o George usa. Em termos de estrutura, é bem melhor. Agora, eu não sei para que veio. O Fernando ainda não mostrou material nenhum. Eu ainda não sei o que ele vai fazer, mas deve vir com muita força, porque ainda não tem material do Fernando rolando em lugar nenhum. O material que rola é material dos próprios colaboradores dele, que está aí na internet. Ainda não vi nada dele, da parte dele, para aqui para São Miguel dos Campos a gente está esperando. Inclusive, tem muitas pessoas que entraram com colaboração para o Fernando, relacionado a isso, que ainda estão meio desanimadas e etc. Mas eu acredito que ele vai chegar junto. Não sei se é agora ou depois, né? Emerson, eu acredito que eu não vou entrar no mérito de discutir o marketing de A, B e C. Você tem essa propriedade pelo meio de publicidade que caminha. Ficaram refém dos marqueteiros. É um caso e os marqueteiros não estão conseguindo dar uma solução no processo, porque é um processo atípico, é uma pandemia. Eles não têm nem o que falar da saúde. Social é diferenciado. Então, assim, os marqueteiros não têm um processo mágico para dar agora. E aí, onde é que entra? A cabeça pensante sempre de quem conhece o município. O Valminho conhece o município, ele vai integrar aquele corpo e aquela equipe ali. Alguma coisa vai funcionar. Trazendo para essa questão da entrevista, tem uma pergunta que eu sempre quis fazer ao Valmori. Porque isso não tem marqueteiro no mundo que tire. E a gestão do Pedoca, por mais que ele se esforce nos materiais, são até legais. O problema é que a gestão sempre vem com a sombra e as pessoas acabam desconstruindo os materiais do mesmo. Teve arranhão seu aí do Pedoca? Batendo de frente. Cláudio, eu sou suspeito de falar. Agora sim, como eu mencionei, eu vou mencionar de novo. De onde eu aprendi a respeitar a hierarquia. Então, imagine você receber a ordem e ter que cumprir. Então, hoje, assim, depois do tempo, né, eu saí do município, acho que em novembro do ano passado, deixei, graças a Deus, um trabalho feito, você sai com o pensamento de dever cumprido, né? E aí hoje, você mais maduro, você mais consciente das coisas que aconteceram, você diz assim, o erro foi de todos nós. Talvez se eu soubesse que tinha uma pessoa que mandasse mais do que o prefeito, eu estava lá até hoje. Esqueceram de me falar. Não é verdade? Então, tudo isso são pontos para que a gente possa pensar e que a nossa população está vendo. Nós somos críticos, nós somos trabalhadores, nós somos miguelenses, nós queremos o melhor para a nossa cidade. Então imagine, falando da hierarquia, você receber uma missão e ter que cumprir. Eu tenho por esse caminho. Então, não tenho arranhão nenhum com o prefeito. É onde encontro, converso, que eu acho que em 2016 era primo, né? Primo, eu estou pensando em sair candidato. Primo, preciso do seu apoio. Primo, vamos fazer, acredita nesse projeto. Então, em 2017 era prefeito e secretário. Por que 2020 vai ser prefeito e ex-secretário? Não é verdade? Era primo, né? Totalmente. Eu mais uma vez, só tenho a agradecer a oportunidade que ele me deu de passar por aqui. Não vou jamais usar aquele termo
de cuspir no prato que eu comi, não é? Eu não Uhum. sou o Sérgio Moro, Não sou- mas, mas agradeço bastante. É porque nesse caso também nem cabe, né? Ele fez a parte dele, então você está corretíssimo no que fez. Se não partiu para cima nem nada, então é desse jeito que a gente trabalha. Bom, pessoal, tá gostando do Batendo de Frente de hoje? Porque eu tô adorando e eu gosto de falar mesmo. E quem não gostar de mim, que meta a cara no chão. Tô nem aí. Eu sou sucinto, eu gosto de fazer as minhas perguntas, as minhas indagações. Ah, Emerson, eu não concordo com você, nem com o que você está falando. Tô nem aí. Tô nem aí para o que você concorda ou não do que eu falo. Eu sei que eu falo. Baixou Siqueira nele agora. Não, eu não tô, mas é verdade, porque as pessoas têm uma noção, viu, Valmari, que a gente liga porque para o que elas acham que se eu falei errado, se eu falei certo ou não, se eu perguntei errado, porque na hora aparece tanta gente querendo fazer melhor do que você e a gente não vê as pessoas fazendo absolutamente nada, né? O Emerson sempre foi um cara que falou, que mostrou o que está certo e o que está errado dentro das nossas próprias condições. Eu sempre fui um cara que acompanhei a gestão independentemente de ser A, B, C ou D, para mostrar o que está certo e o que está errado. Fui o cara que bati, fui o cara que elogiei, fui o cara que estava ali, independente. Eu só não vejo outro canal fazer isso aqui em São Miguel dos Campos. Eu ainda não vi ainda fazer isso. E eu posso dizer com toda a clareza do mundo. Ah, o Emerson é isso. Problema seu. Eu vejo assim as pessoas, isso é em qualquer universo de mídia, mas em São Miguel parece que é mais geral. O problema é mais geral, assim, generalizam. Eu vejo as pessoas assim perderem o tempo para entrar, para assistir, para agredir agredir um convidado, agredir você. Não é? Esquece que também nós moramos aqui. A grande diferença é que aqui a gente está tentando conscientizar de alguma forma e trazer alguma discussão política para esse município que é tão escasso de discussão. Não é verdade. Mas nos grupos de WhatsApp você vê eles se degladiando, desmerecendo, atacando o Eles caráter das desclassificam pessoas. E o que eu acho interessante, e isso é muito importante se dizer, é o seguinte: você não vê essas pessoas desempenharem nenhuma função pública. Nada. Se desempenhasse e Eu fizesse algo chamo pelo isso mais de, social, ó, dor de cotovelo. dor de cotovelo. E aí, mas perdem o tempo tentando desprestigiar. E às vezes até esquecem que esses mecanismos hoje também são passíveis de regulação jurisdicional. Os processos estão aí. Não que nós vamos processar ninguém. Mas assim, não pode confundir liberdade de expressão com desmoralização. Eu acho que o Valmori, ele é uma pessoa muito respeitada para ter um comentário negativo. Você pode criticar a gestão, mas não critica a pessoa. As pessoas não conseguem diferenciar. Elas não sabem nesse ponto. separar o profissionalismo do pessoal. É uma coisa incrível. Um gancho simples no que o Valmori falou e é muito interessante. Veja só. Ele tem um laço consanguíneo. E se eu puder fazer essa análise, eu vou até perguntar ao próprio Valmori se ele puder. Eu não estou batendo de frente, agora eu já estou batendo mais manso. Mas durante 2 anos e meio, eu percebi que o atual prefeito nunca desmontou o palanque. Parece que ele sempre estava em eleição. Sempre havia uma oposição. Sempre havia algumas reprimendas contra os oposicionistas. Isso é salutar na democracia. O pensar diferente deve ser respeitado. Mas aí usar de algum artifício no serviço público, mexe com aquele funcionário, tenta tirar um concurso público do professor Paulo César. Isso não existe em canto nenhum. E diga-se de passagem, não vamos trazer essa discussão, mas outros municípios vizinhos também fizeram isso com outros conhecidos. Eu acho isso muito deprimente, muito pequeno. Valmori, você sempre teve essa capacidade conciliadora, como você mesmo disse. Esse palanque montado vem da cabeça do próprio prefeito ou é daqueles que se dizem articuladores da gestão? Boa pergunta, Cláudio. Eu acredito que na gestão existem os medos e receios, tá? Existe um prefeito, um vice-prefeito e os seus secretários. Ninguém pode se destacar. Não. Eu concordo. Eu trabalho para uma gestão onde o meu produto é a minha hierarquia maior, é o meu prefeito.
ótimo, tranquilo, desde que ele me dê o quê? As condições devidas para eu trabalhar. Mas no meio existe muito receio do Cláudio estar se destacando. Tira o Cláudio de cena. Emerson foi oposição, então ele vai sofrer com a oposição os 4 anos. Porque o Emerson, na hora que estava no pleito, ele era oposição. Então, depois eu não vou precisar do Emerson, ele vai ter que ser oposição. Eu digo que o município tem 2 funcionários que trabalham de graça para o município. Chama-se Ivanildo Marques e Valtinho V10. São as pessoas que mostram todo o defeito do município e que eles não aproveitam. Sem querer lhe cortar, Valmir, eu pego um gancho aqui, eu sempre fiz essa análise em São Miguel. E com muito respeito eu direciono a qualquer candidato oposicionista no pleito, seja o próprio George, seja o próprio Fernando, o próprio Flávio ou o próprio Chiquinho. Quem estiver na frente da pesquisa, eu não vou comentar quem está, quem não está, não peguei a última pesquisa para analisar. O trabalho que foi feito aqui em São Miguel, as pessoas respiraram aqui um pouco de um ar de liberdade, né? Aqueles que foram oprimidos pelo processo de gestão do atual prefeito, foi graças à voz do Ivanildo Marques, no início do Namira, os furos de reportagem que o Alagoas NT sempre deu. Diga-se de passagem que as disputas polarizadas pelo núcleo do Partido dos Trabalhadores desse município, quando disputou o Sinteal e os conselhos educacionais daqui, que conseguiu realmente ver onde estavam as falhas, e o V10 daquela sua forma folclórica, e nos rompimentos como o Valmir e outras pessoas de bem, que estejam lá, não sejam de bem, mas o caráter como uma pessoa como o Valmir dá consistência ao processo negativo que está. Então, assim, os opositores que aqui estavam, eu posso dizer isso com pura convicção. Eles foram agraciados pela má gestão e a disputa dessas pessoas. E o trabalho da mídia. Eu não me recordo de uma fala. Eu me recordo de nós termos ficado órfãos nesse município. Eu assumo uma política oposicionista e assumo sem problema nenhum. Agora tenho a capacidade de ser profissional e coerente de respeitar quem está do outro lado. Eu tenho essa capacidade. As pessoas ficaram órfãs. Então, assim, não adianta agora ser pai de oposição. Eu sou o pai da oposição. Não. A oposição aqui se construiu da luta individual de cada um e de cada grupo que se sentiu oprimido. Não existia uma voz aqui opositora para degladiar. E isso não tem marqueteiro no mundo que consiga corrigir. Cláudio, e lembrando ao Emerson e a você, que quando eu me desliguei da gestão, eu não me desliguei para ser oposição. Como eu disse, eu sou profissional, eu sou ético. Me desliguei porque não dava mais para a gente caminhar junto. E aí eu fui viver a minha vida, fui ver os meus negócios paralelos que eu tinha a uma secretaria que eu ocupava. E aí o tempo foi passando. Lá atrás, em 2016, eu nunca mencionei em olhar, eu nunca vi uma pesquisa. Porque eu acho que a partir do momento que você decide, você vai levantar a bandeira e vai querer manter ela em cima. Independente se você está em primeiro, segundo, terceiro, quarto, o que for. Então hoje, como você mencionou, quem está em primeiro, quem está em segundo, eu quero que no dia 15, o time que eu estou defendendo vença. Da maneira mais democrática do mundo. Respeitando cada um daquele que defende a bandeira do A, do B, do C, agora. Sendo respeitado. Porque a partir do momento que você respeita e você não é respeitado, acabou. Você vai para cima também. Porque se vocês têm meios, nós temos também. E aí eu peço muito a Deus que seja um pleito muito tranquilo. Eu vejo pessoas em grupos aí partindo para o ataque, partindo para a agressividade. Eu fico analisando de que maneira isso vai acabar. No dia 31 de dezembro, o ano está acabando e está acabando a gestão. O próximo prefeito vai assumir dia 1º. Ah, mas se o atual prefeito ganhar,
ele vai assumir dia 1º, acaba dia 31. Querendo ou não, quem ganhar, a gestão vai acabar dia 31. Pode dar continuidade. Que eu acredito que nós vamos ter renovação. Mas que seja salutar, que seja democrático, que a gente possa subir numa caminhada depois dessa pandemia toda, e que amanhã ou depois a gente se encontre, se respeite. Ganhou, ganhou, perdeu, perdeu. Existe aquela brincadeira em cima, que isso aí é normal, mas que a gente consiga viver, não é verdade? Só vou ter pena de um cara na cobertura da eleição. Emerson Thiago. Batendo de frente. Batendo, né? De frente. Bom, pessoal, muito bem. Eu estou aqui, a gente já está chegando ao final desse nosso programa. Um programa muito bacana. Acredito que quem estava em casa tirou as suas dúvidas, mas eu ainda vou abrir aqui o gancho para 2 perguntas, se tiver. Carliano Moura, tem alguma pergunta para o nosso convidado? Nenhuma? Ótimo. Se não tem, meu querido, suas considerações finais para o nosso programa de hoje. Muito obrigado pela sua presença. A gente fica aí grato, né, por ter concedido aí esse privilégio de estar aqui na nossa bancada e também ter tirado o seu tempo e aceitado sentar aqui com a gente. Porque quando uma pessoa faz isso, só mostra o caráter que ela tem. Muito obrigado, Emerson, Cláudio, a equipe da produção, a você de casa que assistiu, a vocês que vão assistir ainda, que eu sei que esse nosso bate-papo vai rodar São Miguel, mas, como você mencionou, quem está aqui tem caráter, tem hombridade de vir e falar. Não tenho rabo preso com seu ninguém. Alguma dúvida podem me ligar, meus números estão aqui, todo mundo tem. Como secretário, não mudei de número, não mudei de cidade, tive que me afastar por um problema de saúde, mas estou de volta, certo? Quero agradecer a população que foi lá no meu Facebook, no meu Instagram, e me deu aquela força no momento que eu tive afastado pelo problema de saúde que me aconteceu, e me deu aquela força, me deu aquele carinho, que até então um dia a gente estava conversando, e aí até mencionei a quantidade de gente que foi lá, e que eu fiquei assim meio que emocionado pela quantidade de gente, pelas palavras de força, de conforto, e aí isso mostra que o trabalho que foi prestado à população, ele valeu a pena. Isso é muito importante. Me desliguei da gestão, me desliguei com o pensamento do dever cumprido, não tenho arranhão com a gestão de forma alguma, ao contrário, se desligou é oposição. É um pensamento, geralmente é isso, né? É um pensamento, infelizmente, arcaico, da política lá, dos prefeitos antigos, antes de Nivaldo Jatobá, né? Daquela região ali. E aí eu sempre dizendo, para frente é que se anda, e que dia 1º de janeiro nós temos uma renovação em São Miguel, que seja bom para você, para mim, para o Cláudio, para nossa família, para os nossos filhos, enfim, para o nosso município. Para São Miguel dos Campos. Cláudio Julião, boa noite. Eu agradeço a presença do Valmori. Sem dúvidas foi uma das entrevistas, eu acredito que mais proveitosa, um debate mais salutar e respeitoso. Deixo um abraço a todos que nos acompanham sempre. Um abraço sempre aos nossos companheiros aqui de produção, a Noa, o Carliano, a nossa convidada Jennifer. E a você, Emerson Thiago, sempre os meus parabéns. É uma honra ter você como companheiro de bancada. E Valmori, para você eu lhe desejo sorte. Tenho você como amigo, respeito demais a sua história e que você consiga lograr êxito na sua caminhada. Muito obrigado, Cláudio. Para você que está em casa, eu agradeço demais e de coração por ter ficado com todos nós nesse bate-papo tremendo aqui no Batendo de Frente. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Nós voltamos na próxima sexta-feira com mais um convidado aqui nesse banquinho Batendo de Frente. Boa noite.